Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do Flávio, que foi aprovado no concurso da Receita Federal para o cargo de auditor fiscal. E hoje também temos a presença muito especial do professor Bruno Bezerra, que acompanhou o Flávio nesse processo. Então, se você quer saber toda a história, fique com a gente até o final. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado. E já comece se apresentando, então, para quem está assistindo. Bom, meu nome é Flávio Nicolau Tabachi, tenho 36 anos, sou formado em Direito e fui aprovado agora para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal no último concurso realizado nesse ano de 2023. Boa, professor Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Estou aqui na Coruja, no time de webinários, na trilha estratégica, na mentoria com vocês e acompanhei o Flávio em parte dessa jornada. Foi um prazer nós seguirmos juntos. E para começar, então, eu queria que você contasse como começou a sua história aí no mundo dos concursos públicos. Em que ano, por que você decidiu ingressar? Certo. Bom, começou já há muitos anos, alguns anos já que eu estudo para concurso, mais especificamente no ano de 2016. Eu sou formado em Direito e acabei me desencantando com o mundo jurídico, embora eu goste bastante do direito em si, mas o mundo corporativo jurídico eu vi que eu não me adequava. Então, após algumas tentativas, eu trabalhei em grandes escritórios, Big Four, sempre na área tributária. E aí, pelo fato de eu não me ver crescendo naquele mundo, surgiu essa vontade do concurso público, coisa que quando eu fazia faculdade eu não tinha. Eu pensava realmente em seguir carreira no mundo jurídico e tal, e com o passar do tempo, vivenciando, eu vi que eu não pertencia àquilo. Então, de certa forma, chegou um momento que eu falei, não pertenço aqui, eu preciso escolher outras coisas. E aí, eu já vinha trabalhando isso dentro de mim, Receita Federal, Receita Federal, Receita Federal, só que em 2016, eu saí do escritório em 2015, final de 2015, tinha acabado de ter um concurso, né, recentemente, o último foi em 2014. Então a gente estava naquela expectativa, mais 2, 3 anos talvez saia. E aí eu falei, bom, então agora é minha oportunidade. E foi ali que eu comecei. E por que Receita Federal? Veio na sua cabeça por quê? Por quê? Pelo fato de eu ser formado em Direito e sempre ter atuado na área tributária, eu tinha uma empatia muito grande com os tributos federais em si. Então eu já conhecia bem as atribuições do cargo, claro, não todas, né? Porque a Receita Federal é um mundo infinito de oportunidade, tem muitas coisas que dá para fazer lá dentro e isso, a partir do momento que eu comecei a estudar, foi que eu ganhei mais noção. E aí, cada vez que eu estudava, eu tinha mais certeza que a escolha tinha sido correta. Bom, dito isso, você escolheu lá Receita Federal e aí, como você começou a estudar? Você primeiro começou a estudar sozinho, já foi atrás de algum cursinho para te ajudar? Lá nos primórdios de 2016, eu me inscrevi num outro cursinho que era presencial. Era um cursinho que tinha um período, não lembro muito bem, mas eu acho que ele era composto por diversos módulos e cada módulo acho que eram 2 meses, enfim, eram de 8 a 10 meses no ano lá de 2015 e, bom, foi bom para ter uma noção, né, de como era o mundo, só que mundo dos concursos, só que eu ainda não via que eu estava com o material adequado. Então, embora eu tivesse a garra, força de vontade de estudar, estudava, tinha aulas presenciais de manhã e estudava à tarde, eu ainda não me sentia apto a deslanchar. E aí, conversa com, né, concurseiro conversa bastante, conversa com outro, e me indicaram um outro cursinho no período da noite. Fui lá fazer. E nesse cursinho, só que nesse cursinho no período da noite eram para matérias específicas, contabilidade, tributário, previdenciário. Foi nesse que eu conheci o professor Rubens Maurício e a partir do momento que eu conheci, ele estava fazendo uma transição para o Estratégia e ele me apresentou a Estratégia. Então, quando ele veio para cá, eu vim basicamente com ele, que foi no começo de 2017. E como que você chegou até o Bruno? Foi quando o Rubens, ele parou de trabalhar como orientador, como coach, mas aí ele acabou me indicando o Bruno. Passei por alguns outros nesse inteirinho, né, porque são 6 anos e meio, mas no final da jornada foi aí que eu conheci o Bruno, conhecendo pessoalmente hoje, né, mas assim, que nós estamos juntos já há 1 ano e pouco aí na luta,
E agradeço de coração todo o apoio, ajuda, né, professor? Conseguimos. Sim, vitória bacana demais, né? Esse é o dia que consagra toda Sim, essa jornada. sim. Então, inclusive falando pro pessoal aqui que eu estava falando para eles, que eu sempre sonhei com esse dia, quando que esse dia chegaria, né? Que eu estaria aqui conversando, conhecendo as pessoas, explicando a trajetória. E é engraçado, porque até alguns meses atrás a gente acha que isso é uma coisa impossível, de outro mundo, que não vai acontecer, enfim, mas o dia chega. E professor, como que você pode resumir essa trajetória dele? Quais dificuldades que você foi acompanhando ao longo do caminho que você viu que conseguiu ajudar bastante? O Flávio, quando chegou, quando nós começamos o acompanhamento, ele já tinha uma bagagem boa, ele já tinha uma jornada ali. Então o trabalho foi mais o quê? Aparar arestas. Então nós tínhamos que buscar em quais pontos ele ainda tinha algumas deficiências, reforçar aqueles pontos, saber aproveitar também o que ele já tinha de força para poder, vamos dizer, entre aspas, dedicar menos atenção, menos tempo àquilo, para poder superar ali aqueles possíveis pontos fracos, para alavancar aquela nocha. Então são os detalhes, ele já tinha a base e a gente precisava fazer o ajuste fino para ele passar para... Batia na trave, chegou a fazer alguns concursos antes, batia na trave, chegou perto, como o TCM em São Paulo, e aí na Receita a bola passou para dentro do gol, né? E como que você montou seu planejamento de estudos? Você tinha ali ferramentas que você preferia, como PDFs, videoaulas? Então, por ser assinante da assinatura Platinum e anteriormente a assinatura fazia do coach, então os professores eles sempre me orientaram na divisão dos estudos. E eles davam algumas opções de ferramentas, mas basicamente a principal é o PDF, que o PDF, além de ser um material bastante completo, dá para você ganhar tempo estudando por ele, porque videoaula, claro, ninguém tem dúvida que é uma excelente ferramenta, mas não tem como bater um edital fazendo única e exclusivamente por videoaula. Então, a principal ferramenta que eu utilizei foram os PDFs e os simulados. E você estudava em média quantas horas líquidas por dia? Então, no começo, porque eu brinco, né, que assim, fazendo uma analogia esdrúxula, mas é mais ou menos isso. O concurseiro profissional, né, o concurseiro de alto nível, que é aquele cara que vai entrar num concurso desses de alto nível, que exige uma dedicação, é basicamente um fisiculturista, né? Então, porque a pessoa que começa na academia, primeiro dia de academia, ela não vai conseguir puxar ferro, fazer, enfim, não vai conseguir se dedicar, não é se dedicar ela até vai, mas ela não vai conseguir puxar muito peso, nada. Então, no começo, eu brigava muito para conseguir 5 horas, 6 horas, e depois que eu consegui, eu estagnei bastante nessas 6 horas diárias. E pelo fato também de não ter uma perspectiva da abertura do concurso da Receita Federal, que isso acaba, né, deixando você numa zona de conforto, quando eu já vinha estudando há alguns anos, já não tinha mais para onde correr, não ia voltar para o mundo jurídico, também não tinha que passar no concurso, mas não tinha ainda a Receita Federal, que era o meu grande sonho. Então era primeiro a Receita, depois o Cefaz São Paulo e terceiro o ISS São Paulo. E nenhum dos três tinha perspectiva de abrir. Então, e também 2017, 2018, eu consegui fazer nessa média de 30, mais ou menos 30 horas semanais, não estudava aos finais de semana, porque ainda, né, não tinha uma perspectiva da abertura de concurso, e 2020 veio a pandemia, aí foi meio que uma ducha de água fria, né, que aí literalmente esfriaram ainda mais os concursos, mas eu não parei de estudar, eu continuava estudando, só que aí eu reduzi para umas 20 horas semanais, enfim, falei, bom, não posso parar. Aí, 2021, que as coisas retomaram, eu falei, não, agora eu preciso realmente dar um gás. E aí, mais ou menos no final de 2021, eu comecei 35, 38, aí quando eu comecei com o Bruno em 2022, a gente estava buscando, lembra, as 40 horas, 40 horas, 40 horas, 40 horas, aí consegui fazer 40 horas, com a autorização consegui subir para 45 horas, depois com o edital, aí, aí ninguém segura. Nas últimas 3 semanas do edital eu fiz 180 horas, dá mais ou menos umas 60, só que é engraçado, porque com a prova chegando, a vontade de estudar, ali a determinação, ela aumenta de tal forma que, assim,
não vou falar que era fácil, fácil não é, mas não era aquela coisa desgastante. Eu conseguia acordar no outro dia e estudar 9, 10, às vezes 11 horas líquidas, e final de semana, tudo. O importante, eu acho que é o seguinte, é você conseguir dividir os seus horários. Café da manhã, almoço, jantar, um exercício, quem tem a possibilidade de só estudar, né? Só entre aspas, que não é uma tarefa muito fácil. Então, o principal é organizar o seu tempo para que você consiga fazer a sua academia de meia hora, de comer certo, dormir certo e, claro, a partir do momento que você conseguiu cumprir todas as suas metas, você sair com um amigo, namorada, tomar uma cerveja, isso faz parte e é fundamental para que você consiga manter esse ritmo pelo tempo necessário até a aprovação. Sim. O professor precisou puxar muito a orelha dele? Não precisou não, o Flávio era determinado. E eu costumo dizer para os alunos que em um período pré-edital, geralmente as metas elas são proporcionais à quantidade de tempo que a pessoa tem disponível. Então a gente calcula isso. Tenho tantas horas disponíveis, tenho essas matérias estudadas, o plano fica personalizado para a realidade do aluno. Agora, quando nós chegamos ao pós-edital, aí é um momento de muita correria. Agora nós temos data da prova, tem dia para aquele negócio acabar. Então você tem ali 60, 90 dias geralmente entre a data da publicação e o edital. E eu costumo dizer para o aluno o seguinte, agora você não tem mais essa questão de tenho tantas horas, agora você tem que cumprir tudo isso aqui que vai ser colocado. Porque a gente tem que bater todo aquele edital, naquele ínterim ali, entre edital e prova, e aí a gente tem que fazer muitas revisões, resolver muitas questões, simulados, treinar discursiva, que foi o caso da Receita Federal também. Então o ritmo fica muito mais intenso. Só te complementando, professor, não é nem revisar, né? Algumas matérias que nos pegaram de desprevenido, eu tive que estudar do zero. Tem coisa nova também. No edital. Então é realmente uma correria gigantesca. Verdade, mas nessa época geralmente o pessoal costuma render mais por conta do senso de urgência. Nós, seres humanos, somos assim, somos movidos pelo senso de urgência. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa geralmente te entrega um trabalho para você fazer, você tem 30 dias para me entregar esse trabalho, para me entregar esse trabalho, a pessoa vai demorar os 30 dias. A gente tende a procrastinar, deixar tudo para a última hora. Agora, se eu chego, isso aqui é para amanhã, aí a pessoa vai dar o jeito e vai resolver aquilo. Então, o pós-edital tem esse efeito de fazer o pessoal conseguir estudar muito mais. E qual foi o método de revisão que vocês utilizaram, assim? Fazia muita questão? Muitas questões. Na reta final, assim, o que vocês focaram mais? A gente continuou avançando em algumas matérias, né? Principalmente naquelas que eu ainda não havia tido muito contato, mas basicamente questões, muitas questões, e o meu PDF com as minhas marcações, que são aquelas ferramentas de revisão básica, né? Que a pessoa precisa ter com as minhas anotações, e aí, enfim, dava uma atualizada, porque como eu já vinha estudando há muitos anos, então o meu material estava bem marcadinho. Meu principal trabalho em relação ao material era fazer as atualizações, porque, por exemplo, o meu material de direito constitucional é um material que ainda foi o professor Ricardo Vale que escrevia, então eu fazia as atualizações, então é coisa antiga, mas claro, né? Você vai pegando, vai analisando, vai vendo o que teve de novidade e a gente vai complementando. Então, reta final, basicamente, questões discursivas e coisas pontuais no PDF. E qual foi a sua maior dificuldade? Alguma matéria específica? Olha, estatística para mim é um terror. Economia, mais ou menos, mas acho que só, assim, é que eu não sou... matemática também, enfim, mas economia e estatística acho que são as mais difíceis. Você percebeu alguma dificuldade dele em algum ponto dos processos que você determinava ali para ele seguir? Não, acho que esses pontos mesmo. O Flávio já era muito bom no direito, até porque ele atuava na parte tributária. Então, assim, na Receita tem um outro mundo ali, que é a parte de comércio exterior, comércio internacional, legislação aduaneira. E mesmo assim é um pouco interligado, né, Flávio? Não tem tanta dificuldade. O que sai mais do padrão ali, que foge da galera do direito, essa parte de exatas. E aquela parte avançada da estatística, a estatística inferencial, ela pega mais um pouco e não é uma particularidade do Flávio. Muitos alunos, inclusive, passam sem saber aquela parte mais avançada da estatística, porque também não precisa a gente dominar 100% do edital para conseguir ser aprovado. Claro que você não pode sair abandonando os conteúdos, mas uma ou outra parte da matéria é normal que você tenha um pouco mais de dificuldade, porque às vezes nós temos questões
que na prova nem devem ser feitas. É o que nós chamamos de questões distratoras. A FGV bota uma questão ali para te desestabilizar, você não vai conseguir resolvê-la, vai tirar 20, 30 minutos, no final das contas vai sobrar tempo, vai faltar tempo, porque na P1 da Receita Federal aconteceu isso, inclusive. Alunos que não tiveram uma boa estratégia, faltou tempo para resolver e já foram para a parte da tarde, muitas vezes desanimado, ou teve gente que nem voltou para a prova da tarde. E português, como foi para você? Não, português eu sempre gostei, desde quando eu estava no colégio, mas, claro, eu não lembrava, então tive que estudar bastante. Agora, o português da FGV já é uma coisa diferenciada, né? Aí eu não fui tão bem na prova de português da Receita Federal. Acredito que eu devo ter acertado umas 4 questões ou 5, não mais que isso. Não me lembro, mas eu vim estudando bastante, bastante. Tanto é que, é claro, é uma coisa que varia de banca para banca, né? Algumas semanas antes da Receita Federal, teve a prova do TCM São Paulo, que eu acabei fazendo. Essa prova foi um concurso que abriu em 2020 e, por conta da pandemia, ele foi suspenso e retomaram agora, né, no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano. E aí, como eu já havia me inscrito lá atrás, eu falei, vou fazer essa prova. E aí, o português da VUNESP, não, eram 20 questões, eu acertei 18. Então, tem uma diferença grande, né? Mas é isso, eu estudei bastante e português eu gosto. Eu perguntei justamente por isso, né? Porque ele falou de questões que desestabilizam, né? E português acontece isso com muita gente, né? Mas assim, em relação à estratégia de prova, né? É assim, eu entrei lá para fazer o meu melhor. Eu sabia que eu tinha estudado muito e por muito tempo, e isso não quer dizer absolutamente nada na hora de você ser aprovado ou não, né, de fato. Mas o importante é que eu tinha minha consciência tranquila, mesmo sabendo que era a minha única chance. Se eventualmente eu não fosse aprovado, eu teria que repensar, né, olhar para trás, ver o que eu fiz de errado e abordar essas falhas e buscar a aprovação nos próximos concursos. Mas, então, o que me levou a fazer uma boa prova, foi que eu fui tranquilo, assim. Então, eu sabia que eu tinha estudado, que eu tinha feito o meu melhor e falei, bom, eu fiz o meu melhor até aqui, eu vou fazer a melhor prova da minha vida. Como eu já vi a Nelma falando, vocês têm que façam a prova da sua vida. E eu entrei lá para fazer isso, e graças a Deus deu certo. Então, assim, não me estabilizei com questões difíceis. Fluência de dados estava uma coisa muito fora da curva, e eu deixei para o final, né? Porque ela era no final ali no cronograma da prova, e não deixei me abater. Assim, tomei uma surra, tomei, normal, mas consegui me manter de pé. E como foi a preparação pré-discursiva? Alguma especialidade ali, algo diferente que vocês fizeram? O professor Bruno, principalmente, né? Você trabalhou de alguma forma diferente com ele? Essa questão da discursiva, muitos alunos têm dificuldade ali até para... Às vezes o aluno tem o conhecimento, mas não consegue colocar as ideias no papel, né? Então é muito importante treinar. O pessoal da área jurídica, eles têm uma facilidade maior porque eles já são treinados ali na faculdade a redigir, petição, fazer isso tudo. Mas nós treinamos, porque os alunos da Platinum, na mentoria, eles têm direito a fazer as discursivas e mandar para o professor para correção. Então, tanto o professor de português como o professor de conteúdo da matéria. Então, esse é um ponto que nós não podíamos deixar passar em branco, porque o que acontece com muitos alunos é que, às vezes, eles vão bem nas discursivas, nas objetivas, estão dentro das vagas e depois, na fase das discursivas, acabam saindo das vagas porque não tem uma pontuação bacana. Às vezes sendo eliminado, que foi o que aconteceu. Eu não sei se o Flávio já tinha acompanhado, se vocês sabem, mas 38% dos aprovados na Receita Federal que tiveram a discursiva corrigida, ou seja, quem teve a discursiva corrigida foram ali os primeiros colocados do concurso, são pessoas boas. 38% foram eliminados porque não fizeram os mínimos na prova discursiva. Então, assim, esses nem caíram na classificação, foram eliminados, ficaram de fora das vagas do concurso. Então, é uma etapa fundamental e a gente não queria dar mole com isso também. Não. Botou Flávio para escrever e professor para corrigir as discursivas. Não, e deu certo, porque eu, na correção da prova objetiva, eu não estava dentro das vagas. Eu fiquei na posição de número 264 no início,
e aí depois com alteração de gabarito e anulação de uma questão, eu acabei pulando para 250 mais ou menos. E aí depois, com a correção da discursiva, que eu fui para dentro das vagas. Mas é uma coisa que a gente sempre, o Bruno sempre falou, não, faça, tenta fazer no mínimo uma por semana, se conseguir mais, faça mais. E é fundamental mesmo, porque não é questão, tem muita gente que sabe escrever, escreve bem, mas você precisa se atentar a todos os detalhes, o tamanho da letra, o parágrafo, o espaço, é um detalhe atrás do outro. Então, é importante fazer, treinar e errar, fazer, treinar e errar, porque é só com a constância, com o hábito, que aí você acaba pegando a manha, mas não é nada de outro mundo, não é difícil, enfim, é só realmente se dedicar, ter tempo para fazer que acaba. O professor acabou de falar um dos pontos positivos da assinatura. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece, né? O que foi mais importante assim para você nessa assinatura? O acompanhamento do professor, sem dúvida nenhuma, é o fator primordial. E, enfim, não é porque eu sou aluno dele que eu consegui a aprovação junto com ele, mas eu falei para ele, eu sou seu fã. É impressionante a dedicação que ele tem com o aluno, a orientação, não tem hora, não tem dia, domingo à noite, domingo 11 da noite, ele disparando a trilha da semana seguinte. Professor, estou com dúvida aqui, ele tira um tempo, responde. Então, acho que assim, o principal fator humano, a orientação do professor, e depois são todas as ferramentas que ela proporciona, né? Além do acompanhamento, essa possibilidade da discursiva com correção no pós-edital, isso é um diferencial muito grande, porque você vê aonde você errou, o professor te orienta, às vezes você sabe o conteúdo, não é uma coisa tão difícil ali, a questão que pedem do exercício, só que aí você vai escrever de uma forma que não fica tão clara, ele te dá um toque aqui, te dá um toque ali, então isso é importante. E todas as ferramentas, né? O passo estratégico ajuda bastante nesse momento de correria, você olhar os pontos principais, os simulados, os cadernos de questões que eram feitos regularmente. Então, acho que assim, são um conjunto de fatores que realmente não é à toa o motivo pelo qual a estratégia é o cursinho que mais aprovam pessoas em concurso público, que eles têm um material realmente diferenciado. E o que o estratégia significa para você depois de tudo isso? Minha aprovação. Acho que dá para falar que sou prato da casa, né? Fiquei aqui 6 anos e meio, não é pouco, é um período grande. E o estratégia, assim como eu acompanhei a evolução de estratégia, porque a estratégia também cresceu muito esses últimos anos, eu também percebi a minha evolução, né, no mundo dos concursos. Então, acho que essa sinergia casou bem. E professor, como é para você ver os seus alunos sendo aprovados nesse concurso que é tão disputado, né? Ainda mais para o cargo de auditor fiscal, né? Isso é engraçado, Paula, porque todas as vezes que eu estou conversando com os alunos que são aprovados, volta à minha mente aquele momento do dia do meu resultado também. E assim, é um dia incrível, é um dia muito emocionante. Quando você vê ali o seu nome no diário oficial, é uma coisa que você enche os olhos, assim, você fica com os olhos marejados e você passa novamente por aquela mesma emoção, que você sabe a luta, o esforço, tanto de dedicação, renúncia que exige para chegar até esse momento. Então, muitas vezes, quando nós estamos ali de fora, quando eu estava estudando, eu via o pessoal e dizia, nossa, isso parece impossível, isso é muito difícil, até que chega o seu dia, diante de tanto esforço. Então, hoje a gente sabe, não é só o palco, não é só, aquela pessoa está ali, ela tem sorte, tudo para ela dar certo. Não, por trás disso há anos de estudos, como é o caso do Flávio aqui, então é muito gratificante, é muito bacana você ver os alunos sendo aprovados e eu sempre volto assim, lembro desse dia, então é extremamente gratificante, muito bacana, fico muito feliz. Depois desses anos aguardando a sua aprovação, como é que foi o momento que você viu o seu nome lá na lista de aprovados? Nossa Senhora, eu só conseguia chorar, agradecer, agradecer a Deus, agradecer aos meus pais que me proporcionaram essa jornada, né? Porque quando a gente começou lá em 2015, a gente não imaginou que seriam todos esses anos, só que nós havíamos nos programado para 2, 3 anos no máximo, só que quando havia passado esses 2, 3 anos já não dava mais para desistir. E aí a gente se virou do jeito que deu, então foi um momento de muita gratidão, de conseguir, enfim, essa bênção, que é uma bênção, né? Uma carreira que eu escolhi, que eu pude me dedicar e conseguir. Então, foi muito feliz. Está sendo muito feliz, né? Esse período até guardar a convocação, a nomeação e depois
identificar onde que a gente vai trabalhar, enfim, é tudo festa. E para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Porque não é fácil chegar onde você chegou e tem muitos aprovados, aprovados não, né? Muitos alunos que estão nessa caminhada buscando aprovação e estão buscando palavras de quem foi aprovado, né? Então é isso. Acho que assim, o principal é que as pessoas não desistam, que continuem tendo foco, continuem estudando, continuem buscando conhecimento, porque uma hora chega. Então o professor, o Lucas de português e também de legislação tributária, legislação aduaneira, ele até num podcast que eu vi ele falando, ele falou, olha, o concurseiro, mesmo aqueles em alto níveis, eles nunca têm a certeza que vão passar. E a gente realmente nunca, até o momento de tanto a gente estudar, tanto a gente fazer prova, acaba acontecendo. Então, a principal questão é, se dediquem e não desistam, que uma hora vai chegar também. Professor, quer deixar alguma mensagem? Bacana, né? Eu quero só reforçar as palavras do Flávio e dizer que é muito importante você procurar melhorar um pouquinho a cada dia. Às vezes eu vejo concurseiros dizendo, nossa, já tem gente que começou a estudar mais tempo, tem pessoas que estão mais bem preparadas. Não se preocupe com os outros, faça a sua parte, se dedique dentro daquelas condições que você tem, que uma hora você vai colher o fruto de todo esse esforço, de toda essa dedicação. Então, pense assim, agora eu estou abrindo mão de um pouquinho de coisa que eu queria estar fazendo ali, seja assistir a uma série, seja estar, às vezes, com um momento com sua família para se dedicar ao estudo, mas lá na frente você vai colher o fruto de toda essa dedicação com a sua aprovação. Então vai valer muito a pena, pode ter certeza disso. E só queria complementar, é que para a pessoa ter ideia, ter em mente que é um projeto de médio e longo prazo, para que eles não se sintam na obrigação de passar em 1 ano ou 6 meses, porque as pessoas às vezes se cobram muito. E então ela tem que ter em mente que é um projeto de médio e longo prazo, mas que isso vai resolver a vida dela a partir do momento que ela conseguir ingressar na vida pública. Então manter o foco, um dia de cada vez, claro, dentro das suas limitações, cada um tem uma rotina de vida, cada um tem uma possibilidade, enfim. Então se adequar e não desistir. Então, muito obrigada pelas palavras, parabéns pela sua Obrigado. aprovação. Muito obrigada, professor. E obrigada a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra outras entrevistas também. Então, continue navegando e até a próxima.